Alexandre de Moraes quer mandar novamente o Felipe Martins para a cadeia. Felipe Martins ficou mais de 6 meses preso. Acho que vocês conhecem a história dele, era um assessor do presidente Bolsonaro. E ele foi acusado pelo Alexandre de Moraes, baseado numa matéria do Guilherme Amado, de que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro lá no fim de 2022 e tinha evaporado. Felipe Martins não era condenado por crime nenhum, não tinha nenhuma condenação contra ele, então não seria crime nenhum ele ir para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro e depois ter voltado junto com ele, ou voltado depois ou antes do presidente Bolsonaro. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes, baseado nessa matéria do Guilherme Amado, que era uma matéria mentirosa, em vista que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo e ele ficou na cadeia mais de 6 meses. Inclusive, ele ficou 10 dias na solitária. Alexandre de Moraes queria que ele fizesse uma delação premiada, como foi o caso do Cid, né? O Cid fez a delação. O Felipe Martins falou que não tinha nada para falar, não tinha nada para delatar, porque não tinha nenhum crime, o presidente Bolsonaro não tinha cometido nenhum crime, segundo o Felipe Martins, e por conta disso ele ficou preso. Ele provou depois que não foi para os Estados Unidos, mostrou ali tickets de Uber que ele usou aqui, passagens aéreas que ele usou aqui no Brasil durante esse período, e mesmo assim ele foi solto e está usando tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais, tem um monte de restrições contra ele como se fosse um bandido. Aliás, nem bandidos passam por isso que ele está passando. Então nós temos aqui a notícia da Folha de São Paulo. Essa notícia aqui é do dia 2 de abril, né? 2 de abril de 2025. Estamos hoje no dia 7, há 5 dias atrás. Ó. Justiça dos Estados Unidos marca audiência de ação em que ex-assessor de Bolsonaro contesta entrada no país. Então, o que acontece? O Felipe Martins, ele contestou essa entrada no país porque apareceu do nada uma entrada dele lá nos Estados Unidos, só que com um passaporte que tinha sumido, que tinha sido extraviado dele ou roubado, sei lá. Então o nome dele estava errado nessa entrada dele nos Estados Unidos, estava como Felipe Martins, o nome dele é Felipe, e também estava constando os dados do passaporte dele que tinha sumido. Então alguém inseriu esses dados de maneira fraudulenta lá no sistema de imigração dos Estados Unidos. Isso aí vai dar pano para manga, porque vão descobrir quem fez essa inserção desses dados lá. E aí, você viu aí que o Felipe Martins, então, tem uma audiência marcada para depois de amanhã, dia 9. E, coincidentemente, hoje, o Alexandre de Moraes veio com essa aí, né? Que está aqui no Metrópolis, ó. Moraes multa Felipe Martins em R$20 mil por post com advogado. E o ministro também deu prazo de 24 horas para que o ex-assessor de Bolsonaro explique o teor do conteúdo da publicação do advogado Sebastião Coelho. O vídeo que o Sebastião Coelho postou já é de alguns meses atrás. Foi o ano passado que ele postou esse vídeo aqui. E aí o vídeo em questão é este daqui, ó. Olá pessoal, eu estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal, toda segunda-feira, aqui no Fórum de Ponta Grossa, para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que o Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui a Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que ou hoje ainda ou amanhã eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada. Ele tem que ficar nessa posição. Ele não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. Você vê ali que ele deixou bem claro que o Felipe Martins não pode se manifestar por ordem do Alexandre de Moraes, não pode usar redes sociais. Você viu que ele não se manifestou em momento algum, ele só ficou parado ali. E aí, este vídeo, como eu disse, é do ano passado, né, de alguns meses atrás, e o Alexandre de Moraes, do nada, resolveu então multar o Felipe Martins e ameaçar ele de prisão,
pedindo ali para que ele explique por que ele gravou esse vídeo, porque o advogado dele gravou esse vídeo aí com ele, e ameaçando ele, inclusive, de prisão, às vésperas aí de uma audiência importantíssima que ele tem para ser ouvido. Essa audiência nos Estados Unidos, ele seria ouvido online. E aí, o Sebastião Coelho é este mesmo aqui que disse isso aqui lá no Supremo Tribunal Federal. Eu sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que você... Pois é, Sebastião Coelho falou essas coisas aí na cara dos ministros, né? Então, o Alexandre de Moraes não nutre, digamos assim, um bom sentimento em relação ao Sebastião Coelho, doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador e agora advogado do Felipe Martins. E aí, então, quase que com certeza, o Alexandre de Moraes vai mandar prender o Felipe Martins para proibir ele de participar dessa audiência nos Estados Unidos depois de amanhã. É quase certeza que ele vai fazer isso. Porque qual o motivo dele querer multar o Felipe Martins em 20 mil reais por conta daquele vídeo ali? O que tem naquele vídeo? Felipe Martins não é nenhum bandido. Primeiro, não era para estar com todas essas restrições. Ele não cometeu nenhum crime. Já provou que não cometeu nenhum crime. E por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso com ele? Porque ele ficou com raiva, porque ele não fez a delação, não topou falar o que ele gostaria que ele falasse em relação ao presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro queria dar um golpe. E aí o Alexandre de Moraes leva para o lado pessoal. Ele não tem, como eu já disse aqui algumas vezes, ele não tem um mínimo de inteligência emocional, ele leva para o lado pessoal, ele usa a billing, ele usa de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, e usa do seu cargo para perseguir as pessoas. Então, é quase certeza que ele vai decretar amanhã, ou no máximo até depois de amanhã, vai decretar a prisão novamente aí do Felipe Martins para que ele não participe da audiência, porque ele sabe que vai sobrar para alguém e pode ser que essa pessoa, se não for alguém bem próximo do Alexandre de Moraes, pode ser até ele mesmo, que inseriu esses dados aí de forma ilegal lá nos Estados Unidos, que participou dessa fraude aí. Não vou dizer que foi eles que inseriram, mas participaram dessa fraude junto com alguém, com algum funcionário da imigração nos Estados Unidos. Então isso aí vai dar pano pra manga, vai dar mesmo. Pra gente encerrar aqui, pessoal, eu queria mostrar isso aqui, ó. Tava vendo essa notícia aqui, ó. Acusado de abusar aqui, não posso falar essa palavra aqui, né? Mulher grávida é condenado e vai para o semiaberto. Justiça fixou pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e o réu deverá também pagar indenização à vítima. Por que eu trouxe essa notícia para vocês aqui? Para mostrar que um cara como esse, um crápula como esse, que fez isso com uma mulher e ainda uma mulher grávida. E ele foi condenado a 3 anos e 6 meses em regime semiaberto e pagar indenização para a vítima. Ao passo que você vê o caso da Débora lá, que escreveu com batom, pegou 14 anos e vai pagar 30 e foi condenada a pagar 30 milhões de multa. Eu sei que essas coisas revoltam a gente, sabe? Deixa a gente revoltado de ver esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de ilegalidades. É revoltante. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se aí, se inscrevam, deixem seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. E todos com Deus.